Olá, seja muito bem-vindo ao CEAP e hoje eu vou responder a questão de uma seguidora que não quis se identificar porque ela tem uma situação delicada. E qual é a situação dela? Ela está atualmente trabalhando em um escritório de advocacia como assistente executiva e esse escritório tem uma estrutura enxuta, é uma empresa pequena e ela não vê nesse emprego uma possibilidade de crescimento. E por outro lado, ela recebe propostas para trabalhar ou participar de processos seletivos para vagas de recepcionista em empresas grandes com plano de carreira, segundo a avaliação dela, com perspectiva de crescimento. E ela gostaria de saber qual é a minha orientação nesse caso, né? Se ela deve continuar na empresa onde ela já está como assistente executiva ou se ela se candidata a vagas como recepcionista para empresas que têm perspectiva de crescimento, empresas grandes, empresas que têm um plano de carreira. Nesse caso, a minha orientação é que você não considere apenas essas duas situações isoladas, mas que você avalie todo o contexto. Porque se por um lado uma empresa pequena ela não tem muita possibilidade de te oferecer a curto prazo um cargo mais alto, né, ou um salário mais alto, ela, por outro lado, te oferece a possibilidade de crescer com a empresa, porque se ela é uma empresa pequena, com certeza ela tem perspectivas e planos de crescimento. Então, você, dentro de uma estrutura enxuta, você pode observar possibilidades de melhorias, processos que você pode instaurar que vão promover uma melhoria no trabalho, um ganho indireto de valor agregado e vai fazer o seu trabalho brilhar aos olhos do seu gestor. Então, a chance que você tem de crescer numa empresa como essa, sugerindo novas práticas, como, por exemplo, implantação de uma política de viagem, estabelecimento de metodologias de trabalho, implantação do sistema de gestão integrado, tudo isso são pequenas ações que você pode implementar numa empresa pequena que vão fazer a maior diferença e fazer o seu trabalho saltar aos olhos do seu gestor. Por outro lado, o fato de você ir para uma empresa maior, com plano de carreira, vamos supor aqui, com várias unidades, sendo uma multinacional, inclusive, não garante que você vai crescer dentro daquela empresa. Vou te contar um exemplo. Eu estive desempregada durante muito tempo, durante o ano de 2015. Na verdade, eu fiz alguns temporários, mas eu não tinha um emprego fixo naquela ocasião, né? Fiquei 14 meses sem um emprego fixo. Naquela ocasião, eu fiz um trabalho temporário numa empresa que eu adorei. Eu simplesmente fiquei apaixonada pela empresa. Eu entrei por um processo seletivo para cumprir a licença médica de uma das secretárias, né? E fiquei ali por 3 meses, era um contrato, a princípio, sem muita perspectiva de tempo, porque a gente não sabia quanto tempo levaria para a recuperação daquela funcionária que estava sendo substituída por mim. E, por outro lado, a empresa sempre trabalhou num modelo de 2 secretárias para toda a diretoria. E assim foi que eu realmente adorei trabalhar naquela empresa, teve esse primeiro contrato, a empresa também gostou muito do meu trabalho, me convidou 2 meses depois que o contrato temporário acabou para um outro contrato temporário, que era para cobrir férias das 2 secretárias, né? Elas sempre saíam em dupla, na verdade, elas sempre trabalhavam em dupla, uma saía para as férias, a outra ficava com uma temporária, né? E aí, quando essa segunda saía de férias, a primeira retornava e sempre ficavam 2 secretárias atendendo a gestão. E o fato é que naquela empresa, embora fosse uma empresa multinacional, uma empresa muito bacana, tinha várias unidades aqui no Brasil, inclusive, não havia espaço para crescimento. Aí você me pergunta assim, Rosângela, mas como que uma empresa multinacional, enorme, inclusive ela era uma empresa britânica, tinha unidades em vários lugares do mundo, como que essa empresa não tinha espaço para crescimento? Até tinha e até tem espaço para crescimento, mas o fato é que não como secretária naquela ocasião. Por que não? A empresa, embora fosse enorme, super legal, com planos de carreira, desse oportunidades para os seus próprios funcionários, preferisse o recrutamento interno antes de abrir as vagas para o recrutamento externo, nessa empresa, as 2 secretárias que ali estavam tinham muitos anos de casa. Uma tinha 18 anos de casa, a outra tinha 25 anos de casa e elas não tinham a menor
intenção de sair dali. Então veja bem, o que vale mais a pena? Você está numa empresa que, embora pequena, embora sem planos de expansão no momento, possa crescer no futuro, ou você ficar numa empresa onde não existe, embora a empresa seja grande, não exista imediatamente um espaço para você crescer. Aquelas duas secretárias que estavam ali, elas não iam sair. Então percebe que não é só você avaliar o cargo, a empresa, o tamanho de cada um. Você tem que avaliar uma série de variáveis nessa situação, entender todo o contexto, avaliar caso a caso e desenvolver uma estratégia específica para o seu objetivo. Tenho certeza que essas orientações que eu dei aqui, independente de qualquer plano de carreira que você venha a traçar na sua vida, essas informações são suficientes para você adotar uma conduta estratégica que vai te levar aos melhores resultados e te aproximar daquele cargo que você deseja. Muito obrigada. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que, como sempre, vou ter o maior prazer de responder. Um grande beijo!